Fala, gente. A gente vai começar aqui um outro vídeo e agora a gente vai dar uma continuidade aqui no conteúdo da aula passada, que ficou já bem longa, e vamos falar hoje sobre algumas construções aqui do próprio React, né, para a gente conseguir entender melhor como é que a gente trata os nossos dados, como é que a gente começa a construir nossos componentes e por aí vai. No caso aqui, né, eu usei o setState como state, né, para a gente conseguir pegar os dados aqui do nosso observer. Eu já expliquei um pouquinho na outra aula, mas vamos reforçar que o state, tão como o props, são variáveis do React, certo? São proprietárias do React. Também existem outras variáveis, mas vamos focar nessas duas porque são as principais que a gente vai usar mais, certo? Props, eles são variáveis que a gente passa normalmente para um filho, certo? Elas são mais imutáveis, porque quando o filho recebe elas, ele vai usar aquelas propriedades. Se ele precisar mudar aquela propriedade, ele vai renderizar novamente o nosso filho, certo? Então a gente pensa nisso, que é um grau de imutabilidade da variável que o React entrega para a gente, certo? O props ele é um tanto imutável, diferente do state, que é altamente mutável. Por isso mesmo que o state ele é entregado com um set state, né? Que é a função, né? Que é responsável por alterar o estado da nossa variável, certo? Então, no caso aqui, vejam que a instanciação do nosso state, ele condiz com uma indexação aqui, né, da variável e da função, né, que a gente usa os colchetes para a gente colocar dentro dela o nome da variável e o nome do set state. Aqui o nome da variável do set state não importa, certo? Eu podia colocar um set state sem o set na frente, mas é importante a gente colocar para a gente identificar, né, que aquilo ali é um set state. Então, a gente tem aqui essa construção, né? E aí a gente coloca aqui o nosso use state, né, que é o hook do React que vai instanciar os nossos states. E aí ele vai ter como construção o parâmetro dele aqui na frente, que a gente vai colocar qual é o estado inicial do state, que é qual é o dado inicial que ele vai ter, o que ele vai comportar ali no começo dele, no caso aqui ele vai começar vazio, né? E a gente tem a tipagem aqui do nosso state, que vai dizer o que é que aquele state pode ser. Se ele não for tipado, aí a gente pode colocar qualquer coisa nele. E isso acaba levando a algumas inconsistências, certo? É importante a gente tipar. Então, no caso aqui, eu estou tipando como N, que é quase como se não fosse uma tipagem, a gente só está dizendo que ele é um array, mas é importante que ao longo aqui do curso a gente vá aprendendo mais sobre essas tipagens e sabendo colocar melhor os tipos das nossas variáveis aqui para a gente não ter inconsistências no nosso código, certo? Como essa variável de planos ela é um array, a gente pode muito bem no código dar uma iteração nesse array e fazer algumas ações com ela. Para quem é habituado com HTML, CSS, JavaScript e Vanilla, vai achar isso aqui um pouco estranho, né? Porque a gente está injetando TypeScript direto no HTML, certo? Mas acontece que isso aqui é um artifício do React, que é o quê? TSX, nesse caso. Ele tem o JSX e o TSX. O TSX é para TypeScript e o JSX é para JavaScript. O que significa o TSX? Significa que é como se fosse uma linguagem própria do React, que ele está injetando HTML dentro do TypeScript. Não é o contrário, não é como se ele estivesse injetando TypeScript dentro do HTML. Ele está criando um arquivo que ele entende que vai haver uma injeção de tags dentro do código TypeScript. Então vejam que ele dá um return aqui, né? E aí dentro do return a gente tem basicamente HTML, com algumas mudanças. Por exemplo, classe aqui a gente não chama de class, a gente chama só de class name, certo? Então, existem algumas diferenças. Além dessa diferença, né, da gente poder injetar o HTML dentro do TypeScript, a gente possibilita conseguir fazer algumas interpolações e diretivas. Interpolações é quando a gente pega o TypeScript e a gente injeta dentro do HTML que está injetado dentro do TypeScript. Como o HTML já está dentro do TypeScript, na verdade a gente está só
mesclando ali, né, as coisas, né? Mas a gente precisa dizer aonde a gente vai mesclar, que é a interpolação, né? Para a gente fazer uma interpolação, né, a gente usa as chaves. Então, qualquer lugar no código que a gente colocar uma chave dentro do código do HTML, a gente está dizendo que ali vai ser um pedaço de código que vai ser de TypeScript, certo? Então, ele coloca o HTML no TypeScript, né, no arquivo TypeScript, e aí o HTML ele pode usar o TypeScript dentro dele, dizendo dessa forma aqui, ó. Coloquei a chave, então aqui dentro eu posso usar funções, eu posso usar variáveis, eu posso usar qualquer coisa do TypeScript, certo? Então, eu posso aqui pegar e colocar aqui, que nem eu coloquei ali, né? Que eu quero usar o planos, eu dou um for each, dou um map, dou o que eu quiser. Porque eu estou interpolando aqui a funcionalidade do TypeScript dentro aqui desse código de HTML. Isso dá muitas possibilidades, porque quando a gente faz isso no JavaScript Vanilla, a gente tem que pegar a árvore DOM, né, do HTML, né, pegar pelo ID, pegar por alguma forma ali, e dessa forma aqui a gente pode colocar onde a gente quiser, sem a gente necessariamente ficar tendo que indexar aquele elemento, né? A gente pode só ir jogando o TypeScript onde a gente precisa, né? Colocar um valor de uma variável, né? Ou fazer que nem eu fiz aqui, né? Colocar criar elementos novos HTML dentro do código aqui de uma forma muito mais simples, né? Onde lá no JavaScript Vanilla a gente precisaria pegar a árvore DOM, injetar a tag lá dentro, né? Colocar o dado dentro da tag, por aí vai, né? Aqui não, a gente só pega o próprio TypeScript, já pega o dado, itera ele e já vai gerando aqui os nossos elementos HTML com dados, certo? E aí, né, a gente também tem o que a gente chama de diretiva, certo? O que são as diretivas? Vamos dar um exemplo aqui. A gente pode fazer assim, ó. Dentro desse HTML, a gente pode ter um botão normal mesmo, certo? Que a gente pode colocar aqui um dado, adicionar, né? Colocar label aqui nela como adicionar. E a gente pode ter a seguinte função: um clique e disparar uma função nesse um clique. Eu posso disparar um console log aqui só para a gente ver, né? Dizendo um oi aqui, certo? Mas o que é o onClick? O onClick é uma diretiva, certo? O React ele tem por padrões algumas diretivas que fazem ações direto nas tags HTML. Certo? Como não é, na verdade, assim, a gente tem que pensar aqui que eu falo HTML, mas isso aqui não é HTML, certo, gente? É TSX, certo? É uma transpilação aqui do React para gerar tags aqui dentro do código TypeScript. Mas isso aqui não é necessariamente HTML, isso é muito parecido. Então, a gente tem aqui nas nossas tags funções, certo? De diretivas que o React entrega para a gente, que a gente pode disparar essas ações direto na tag. E a mesma coisa de pensar aqui que se a gente fosse fazer no JavaScript Vanilla, a gente teria que colocar um event listener, né? De um clique. Mas aqui não, a gente pode pegar a tag que a gente precisa e já disparar uma ação direto nela. Então, como a gente pode fazer várias outras ações, como modificar estilos, como fazer o onChange, que é para a gente pegar mudanças de estados daquela tag e a gente conseguir fazer mudanças em states a partir dela, como é, por exemplo, o input, né, que a gente pode pegar o dado do input e jogar dentro de um state, certo? Então, tem várias coisas aí que a gente pode fazer com essas diretivas. Vamos ver aqui esse onClick aqui, né? Eu coloquei aqui um onClick, e aí eu posso ir lá no meu código, e aqui no meu código, eu posso vir aqui, ó, no meu console, eu dar uma limpada aqui nele, e quando eu clico em adicionar, olha só o que acontece. Então a gente pode aqui fazer uma ação de inserção no banco, certo? Que é o que a gente vai ver aí ao longo lá das próximas aulas aí, que a gente vai começar a complexificar um pouco mais o uso do Firebase. Então, assim, eu coloquei essa aula aqui meio que de intermediário aqui para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor algumas ações de React que a gente já está começando a utilizar, que a gente vai precisar, certo? E aí, mais na frente da aula, a gente vai tendo outras interações dessa, explicando um pouco mais sobre o React em si, né? Até a gente chegar aí no nível que a gente vai estar utilizando o React para construir as nossas páginas, certo? Depois que a gente terminar essa parte aqui de Firebase. Então, gente, obrigado aí por estar assistindo as aulas. Deixem o seu like, compartilhem e
coloque seu comentário aí e até a próxima.